Olá, Otacílio, boa noite. Seja bem-vindo aqui na Sala da Joana. Muito boa noite também. Muito agradável estar aqui com Boa você noite. e com os nossos irmãos que Obrigado vão pela recepção. assistir aí pela internet. É uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência no estudo, né? Nós estamos estudando esse livro aqui, gente, ó, Mecanismo da Mediunidade. Hoje nós estamos no capítulo 3º, né? Fótons e fluido cósmico, é isso? Isso, fotos e fluido cósmico. Então, vamos deixar nosso abraço e para todos que estão aqui no chat, que sejam bem-vindos. E nós vamos. Tá frio aí, Otacílio? Tá frio, aqui deu uma chuva muito pesada hoje. Choveu bastante mesmo. Teve quase uma tempestade na hora, pelas 2 horas da tarde. Aqui E tá também. frio e tá chuviscando. Aqui também. Deu um vento, uma ventania. Uma ventania e esfriou. Não choveu, mas o vento foi terrível. E tá 19 graus aqui. Tá um pouco frio, não tá tão frio, não. Eu não sei qual a temperatura, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora é a época do frio, né? Todo lugar. Já, nós estamos no frio. Aqui Mudança, também não né? está. A temperatura aqui está 20 graus. Vamos dar início no nosso estudo, então, Otacílio. Eu vou fazer uma prece, né? Sim. Vamos iniciar aqui agradecendo a Deus, o nosso Pai Celestial, a Jesus, o nosso Mestre, a todos os espíritos que trabalham conosco, que nos dá as intuições para que a gente consiga trabalhar, continuar o nosso trabalho na seara do nosso Mestre Jesus. Agradecer por esses momentos de paz e de luz. Agradecer pelo nosso querido Tacírio que está aqui hoje para passar para nós ensinamentos para enriquecer o nosso espírito, porque a gente enriquece através da sabedoria e através do aprendizado vamos ganhando sabedoria. Obrigada, Mestre Jesus. Envolva todos os nossos irmãos que estão aqui neste momento, a todos aqueles que irão ter conosco depois, através desse estudo, mas não só nós, como todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados. Mestre, envolva, dá-nos a sua bênção, a sua paz, a sua misericórdia. Dá-nos o entendimento e a sua sabedoria. E que assim seja. E damos início a mais um estudo. Que assim seja. Agora é com você. Eu fico aqui, depois eu volto. Muito bom. Hoje, então, nós vamos tratar do terceiro capítulo desse livro, né? Mecanismos da Mediunidade, que é um livro que André Luiz escreveu, né? Buscando um pouco do conhecimento da ciência, nossa, ciência da Terra, ciência do conhecimento desenvolvido pelos homens aqui no nosso planeta. E juntando, né, esses conhecimentos com algumas coisas que ele tem conhecimento do mundo espiritual. Quer dizer, usa a ciência como um recurso de comparação para falar do fenômeno, né, do intercâmbio mediúnico e da vida do mundo espiritual para nós. Então, esses primeiros capítulos desse livro são todos eles introduções a conceitos da ciência, especialmente da física, né? Porque ele usa muito os conhecimentos da física e um pouco de circuitos elétricos, correntes elétricas, né? De vários componentes dos circuitos elétricos, para poder depois falar sobre circuitos mediúnicos, correntes mentais e assim por diante. Então, ele vai introduzindo conceitos que são conceitos da física. Por isso, esse livro se tornou, até certo ponto, um livro pouco acessível para a grande maioria das pessoas
que não têm uma formação voltada para a ciência. Não é? Então, o nosso curso secundário, nosso curso de formação dos alunos, ainda não dão muitas informações dessa ciência, que é a ciência que foi desenvolvida basicamente no século XX, né? No começo, final do século XIX e pelo período, né, de desenvolvimento do século XX, principalmente até a metade do século XX. Então, André Luiz faz um esforço interessante, que é frequentar as bibliotecas das universidades humanas e estudar nos livros de física esses conceitos, para depois, então, utilizá-los na escritura desse livro. É bom que a gente entenda que ele não está falando da ciência no mundo espiritual, ele está falando da ciência no mundo físico e usando a linguagem da ciência do mundo físico para fazer comparações com os fenômenos que envolvem o mundo espiritual. Então, esse é o objetivo do livro, não é? Por isso chama Mecanismos da Mediunidade. Ele deu um título porque ele quer falar exatamente dos fenômenos de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, utilizando a nossa linguagem. Porque falar do mundo espiritual sem usar a nossa linguagem fica incompreensível para nós. Então, nesse terceiro capítulo, ele vai falar um pouco sobre o que a ciência, não é, tem de informações sobre fótons, e aí, no final da conta, ele vai fazer um pouco, chamar a atenção, não é, para a existência do fluido cósmico, que é um conceito espírita, um conceito que está colocado no Livro dos Espíritos, apresentado numa resposta que Kardec faz na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, a pergunta de número 27, quando Kardec pergunta: então, nós podemos dizer que tudo no universo está estruturado em dois elementos: o elemento, o princípio espiritual e o princípio material. E os espíritos respondem, né, dando um adendo, dizendo que e Deus, né, princípio espiritual, princípio material, e Deus como o Criador, a fonte de tudo isso. E ali, na continuação da resposta, onde ele coloca que todo o universo está estruturado em Deus, Espírito e matéria, ele vai explicar, não é, que há estados da matéria tão sutis, não é, que a gente não percebe, a gente não detecta com os nossos equipamentos científicos, e ele então introduz o conceito de fluido cósmico, fluido universal, um fluido que é emanação de Deus, que preenche o universo inteiro. Então, nesse capítulo, ele vai começar falando sobre fótons. Fótons, né, como todo mundo já, de alguma maneira, ouviu falar, é uma expressão utilizada para luz. A luz é uma radiação eletromagnética, né, que pode ser estudada pela física, né, utilizando as ideias de campo elétrico e campo magnético, e as leis do eletromagnetismo, que foram desenvolvidas no século XIX ainda, por um indivíduo chamado James Clerk Maxwell. O Maxwell juntou várias descobertas feitas isoladamente por vários pesquisadores, vários estudiosos de laboratório, né, como Faraday, como Coulomb, como várias pessoas, né, que estudaram a parte elétrica e a parte magnética e descobriram vários fenômenos, né, que eram estudados no laboratório. Então, Maxwell juntou todos esses conhecimentos e formulou uma teoria bem estruturada e bem fechada sobre o eletromagnetismo. E quando ele usa essas equações que ele formula, que das experiências, tirado das experiências dos diferentes estudiosos, e ele constitui as equações básicas de todo o fenômeno elétrico e fenômeno magnético, e da relação entre o fenômeno elétrico e o fenômeno magnético, não é? Ele mostrou que as equações estavam interrelacionadas, e quando você
utilizava essas equações de forma inteligente, a gente pode desenvolver uma equação única que pode sair daí numa forma de equação de onda, onde a gente mostra que os efeitos eletromagnéticos, a variação do campo elétrico com o tempo gera campo magnético, que também é variável com o tempo, e por isso mesmo, por sua vez, também gera campo elétrico, que por sua vez gera campo magnético. Então, todo campo elétrico e todo campo magnético que varia no tempo gera radiação eletromagnética, porque o campo elétrico e o campo magnético começa a trocar energia entre eles, tá certo? E cria um fenômeno ondulatório que se propaga no universo, com uma velocidade característica. A velocidade sai dessa equação de onda, que é uma propriedade do meio, onde essas ondas estão se propagando, e quando você junta essas propriedades, que é a permissividade elétrica do meio e a permeabilidade magnética do meio, que tem que ver com o meio onde a onda eletromagnética está gerando, a gente calcula daí a velocidade da onda e ela sempre tem a velocidade da luz. Não é? O fato de dar exatamente o valor da velocidade da luz fez com que os cientistas, na época, entendessem que a luz era um fenômeno eletromagnético, eram ondas eletromagnéticas. As cores que a gente vê, azul, amarelo, vermelho, são raios luminosos, não é? São ondas eletromagnéticas que caem numa faixa de frequência que o nosso olho pode perceber, e é o fenômeno que a gente chama de luz. A luz é uma pequena parcela de frequência da radiação eletromagnética que a gente pode detectar com o nosso olho. Nosso olho é um detetor limitado, ele só detecta a partir do vermelho até o violeta. As cores acima do violeta e abaixo do vermelho, que a gente chama de ultravioleta e infravermelho, o nosso olho não detecta. Mas a gente, nos laboratórios, não é, com a tecnologia que a gente conseguiu desenvolver, estudando a interação da radiação eletromagnética com os materiais, a gente pôde desenvolver detetores para radiações em frequências diferentes daquela que o nosso olho vê. Então, a gente tem detetor de infravermelho, a gente tem detetor de micro-ondas, a gente tem detetor de ondas de rádio, a gente tem detetor de ondas de televisão, né, na faixa da frequência das televisões, dos telefones, e a gente tem detetores de radiação também acima do violeta, do ultravioleta. Então, tem detetor de ultravioleta, a gente tem detetor de raio-x e tem detetor de raios gama, que são todas radiações eletromagnéticas em faixa de frequência diferente. Então, nessa primeira parte desse livro, não é, o André Luiz está falando um pouco da estrutura da luz. Então, ele fala sobre o fenômeno ondulatório, mostra as descobertas, comenta as descobertas de Maxwell, né, na teorização da teoria eletromagnética, das equações de onda e das ondas eletromagnéticas, que depois foram geradas em circuitos elétricos dentro dos laboratórios, não é? Então, a gente, com isso, foi descobrindo fenômenos mais avançados. E no final do século XIX, começo do século XX, os cientistas conseguiram fazer uma ampola, não é? Chamada ampola de Crookes, porque foi ele, William Crookes, que inventou primeiro uma dessas lâmpadas, não é? Ele é uma lâmpada que é basicamente parecido com a nossa lâmpada elétrica de filamento, mas ela é um pouco diferente, porque é um tubo, não é? Onde você faz vácuo dentro desse tubo, mas numa parte a gente põe um eletrodo e na outra parte põe outro eletrodo. E a gente aplica um campo elétrico, uma diferença de potencial elétrica entre esses dois eletrodos, e quando a gente nunca tira todo o ar de dentro dessa ampola, porque não sabe fazer vácuo absoluto, a gente não consegue. Então, se você faz ali, deixa um pouquinho do ar, que vai ficar sempre um pouquinho do ar lá dentro, mais rarefeito, e você aplica uma diferença de potencial, você cria
ioniza um pouco daquele ar que está ali dentro e faz um feixe de luz circulando de um dos eletrodos para outro, certo? Então, isso gerou os tubos de raios catódicos. Esses raios são chamados de raios catódicos. Curiosamente, quando você, ao invés de tirar o ar, você tira o ar, mas deixa, por exemplo, vapor de mercúrio, ou vapor de sódio, ou gás de hidrogênio, gás de sódio, não é? Qualquer dos gases, então você põe um gás puro, um elemento químico puro ali dentro, por exemplo, hidrogênio. Quando você dá descarga, você excita os átomos de hidrogênio e eles, então, ficam ionizados e produz todas as radiações de emissão de luz do hidrogênio. Então, a gente pode medir o espectro do hidrogênio, o espectro do gás neônio, a gente pode estudar o espectro do sódio, do mercúrio. Vocês já observaram que uma lâmpada de mercúrio ela tem a forma mais azulada, a luz de sódio é amarelada, porque as raias que formam, as radiações que formam, são características das estruturas atômicas desses átomos que a gente coloca dentro desses tubos. Então, com isso, foi feita toda uma espectroscopia atômica, né? Porque a gente fazia isso, estudava as luzes, os comprimentos de onda que eram emitidos pelos gases puros que estavam ali dentro desses raios catódicos. Então, a física desenvolveu todo um mecanismo chamado de espectroscopia de determinar qual é a estrutura de emissão de luz de todos os materiais que a gente tem hoje na tabela periódica. A maioria dos átomos estão lá estudados já. Então, a gente pode, na verdade, diferenciar as raias do hidrogênio das raias do hélio, do sódio, né, do cloro, do bromo, do iodo, do nitrogênio, do mercúrio. E aí, essas raias emitidas por esses átomos é uma espécie de impressão digital de cada átomo, porque cada átomo, a gente descobriu mais tarde, para explicar essas espectroscopias, o ser humano, os estudiosos, começaram a investigar como é que era a estrutura dos átomos e descobriram que os átomos tinham uma estrutura sofisticada, que os átomos eram um pacote central chamado núcleo, constituído de cargas elétricas positivas e também de uma partícula chamada nêutron. Então, no núcleo dos átomos tem amontoado ali naquele grupo, não é? Numa esfera extremamente pequena, 10 elevado a menos 14 do metro de diâmetro, é extremamente pequeno, a gente só mede isso por espectroscopia sofisticada, estão concentrados os prótons e os nêutrons. E a nuvem eletrônica, os elétrons, são partículas mais leves, fica em volta desse núcleo, né? Mas não fica de qualquer maneira, eles ficam estruturados numa estrutura energética, não é, que o desenvolvimento da mecânica quântica, da física quântica, pôde estabelecer criteriosamente quais são as estruturas desses elétrons organizados em torno dos núcleos dos átomos. Então, cada átomo tem uma estrutura, por causa disso mesmo. Por que muda a estrutura de um átomo para outro? Porque muda o número de carga que tem no próton e o número de elétrons que tem em volta. Os átomos estão organizados, né, na tabela periódica por ordem de crescimento da carga elétrica nuclear e dos elétrons adicionais que precisa ter por fora para equilibrar o átomo, porque todo átomo no seu estado natural é neutro. Significa que se ele tem 10 prótons no núcleo, tem que ter 10 elétrons em volta. Se ele tem 50 prótons no núcleo, tem que ter 50 elétrons em volta, no estado natural. Mas esses átomos você pode ionizar, arrancar um elétron, por exemplo, ou doar mais um elétron para ele. Então, ele pode ficar negativo ou positivo em função dessa perda ou ganho de carga eletrônica. E é assim que a química também pode ser explicada.
porque os átomos, quando combinam um com o outro e trocam elétrons entre eles, eles formam um grupo comum e formam o que nós chamamos de molécula. Então, esse estudo foi todo ele desenvolvido no fim do século XIX, começo do século XX. E a gente, então, viu que os átomos, os elétrons, né, nessas estruturas atômicas, estavam organizados de uma maneira muito bem específica. Ao invés dos elétrons estarem de qualquer jeito em volta do núcleo, eles estão estruturados em níveis de energias quantificados, quantizados. Quer dizer, você não pode pôr um elétron em qualquer energia em torno de um átomo. Você só pode pôr um elétron com dadas específicas energias. Então, e por isso é que a gente chama de física quântica, porque é quantizado os níveis de energia, eles são muito bem estabelecidos pelo número de elétrons e de prótons que eles têm no núcleo. Ok? Então, os átomos são quantizados. Isso significa o quê? Que os elétrons estão distribuídos em estados estacionários em volta do átomo, né, como se fosse um sistema planetário. Por exemplo, a Terra está numa órbita em que ela tem uma energia própria no campo gravitacional do Sol. Não é? Júpiter está noutra posição. Mercúrio está noutra posição. Então, era como se, porque a gente não vê o átomo, a gente não vê os elétrons. Então, é como se os elétrons estivessem em órbita em torno do núcleo. Não é? Então, esse primeiro modelo orbital foi desenvolvido por Bohr, né, um físico que desenvolveu a teoria para explicar isso e resolveu o primeiro átomo, que foi o átomo de hidrogênio, que tem um próton e um elétron só. É o átomo mais simples que a gente tem na tabela periódica. Quando a gente resolveu, usando a mecânica quântica, né, estabeleceu quais são os níveis de energia que pode ter, a gente viu que esses níveis de energia estão discretos, não é um contínuo, estão discretos, enquanto o elétron estiver preso em torno do núcleo. Se você arrancar o elétron, aí ele pode ter qualquer energia, porque a energia dele vai ser só energia de movimento. Mas se ele está estruturado no átomo, ele tem que estar numa órbita específica quantizada. E se ele sair de uma órbita e pular para uma órbita de energia mais alta, ele fica num estado que não é um estado de equilíbrio do átomo. Então, ele vai ter que voltar para o seu nível de energia. Quando ele volta para o nível de energia, ele perde energia para isso. Então, essa energia que ele perde, como ele faz um salto, um movimento interno no átomo, ele irradia e forma uma onda eletromagnética com uma cor específica que depende da diferença desses dois níveis de energia. Então, os níveis de energia são quantizados e o pulo que os elétrons dão de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo produz uma radiação eletromagnética numa cor determinada. E é isso que caracteriza o espectro das linhas de luz que a gente observa dos átomos. Essa espectroscopia, então, ficou toda ela explicada. Por que o átomo de hidrogênio tem uma luz violeta, tem uma luz verde, tem uma luz avermelhada, tem vários comprimentos de onda, que são saltos quânticos que esse elétron vai dar de um nível mais profundo para um nível mais externo. Né? E se ele der um salto quântico muito grande, ele pode sair do elétron e ir embora. Do mesmo jeito que a gente pode pegar uma nave espacial, dar energia suficiente para ela sair da órbita da Terra. Tá ok? Então, essa nave vai embora desse jeito e pode ir para outros sistemas planetários até. Né? Como a gente tem a Voyager viajando aí no universo, né? Já está a uma distância muito maior, já saiu praticamente da influência, quase da influência do campo gravitacional solar, e já está no espaço cósmico sentindo a influência de campos gravitacionais já de estrelas vizinhas a nós, porque ela já está muito distante do Sol. Então, qualquer elétron que escapa do átomo
deixa o átomo sem um elétron, portanto, ele fica com excesso de carga positiva, porque ela era neutro antes. Um próton do núcleo está descompensado pelo elétron que saiu, então ele fica positivo. E esse elétron, então, pode ser capturado por um outro átomo, por exemplo, e ele ficar, então, em órbita, num estado excitado, de um átomo neutro que recebeu esse elétron e, portanto, fica negativo. Isso é o que acontece, por exemplo, com o cloro e com o sódio. O cloro, né, pode receber um elétron e o sódio pode dar um elétron. Então, quando junta o cloro mais o sódio, eles se unem porque eles trocam esse elétron, o sódio cede o elétron para o cloro fica negativo, o sódio positivo, eles se atraem um ao outro e faz uma molécula de NaCl, de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Tá certo? Então, você vai fazendo as substâncias desse jeito, graças às cargas elétricas, tá certo? A interação eletromagnética entre átomos ionizados, entre átomos que podem trocar elétron. E a gente pode fazer isso com tantos átomos quanto a gente quiser, então faz moléculas enormes. Uma proteína, por exemplo, é uma molécula enorme, tem 10.000 átomos combinados ali numa estrutura molecular, graças às forças de natureza eletromagnética. Então, todo material sólido, tudo que a gente percebe na natureza, não é? As coisas que a gente pega, estão estruturadas graças às forças eletromagnéticas entre os átomos. Tá, ok? Então, ele fala nesse capítulo sobre os fótons, não é? Por que a gente chama de fóton? Porque, na verdade, a gente descobriu que essa radiação eletromagnética tem duas propriedades curiosas. Uma propriedade é a propriedade de onda. Ela é uma onda, é um fenômeno ondulatório. Por isso, ela pode sofrer difração. A luz sofre difração, sofre refração e sofre reflexão no espelho. Refração é quando a luz sai, por exemplo, do ar, entra na piscina, e quando você vê uma coisa lá no fundo da piscina, parece que ela está num tamanho maior, deslocada da posição real dela, porque a luz, quando entra na piscina, na água, ela sofre uma mudança de direção, que é o fenômeno de refração. Certo? Então, graças a esses fenômenos, tem todos os processos ópticos que a gente observa com o nosso olho. Okay? Então, a luz é uma onda, mas ela também tem comportamento de partícula. Não é? A primeira vez que foi observado o fenômeno de partícula na onda eletromagnética foi no chamado efeito fotoelétrico, que depois o Einstein ficou curioso, foi estudar e explicou o efeito fotoelétrico, mostrando que a luz tinha que, para poder interagir e arrancar elétrons de um metal onde ela incide, ela precisa ter um comportamento de partícula. Então, quando a gente tentou pegar o campo eletromagnético, usar os princípios da mecânica quântica no campo eletromagnético, a gente quantizou o campo eletromagnético e mostrou que as partículas energéticas desse campo eram os fótons, eram partículas energéticas, isto é, as energias que geram uma onda eletromagnética pode ser explicada como pacotinhos de energia que tem um pacotinho de energia eletromagnética que se propaga no espaço, como se a luz fosse partículas, um feixe de partículas. Então, ele tem um comportamento de partícula e tem um comportamento de onda. Aí apareceu um pensador francês, né, de Broglie, que pensou assim, olha, se uma onda como a onda eletromagnética pode ter comportamento de partícula, por que o elétron, que é uma partícula, não pode ter comportamento de onda? O inverso. E aí eles tentou, inclusive, explicar teoricamente que isso era possível. E que, se fosse possível, o comprimento de onda do elétron, não é? Da onda eletrônica associada ao elétron, tinha que ter um determinado comprimento de onda que dependia da energia do elétron, da energia cinética, de movimento do elétron.
tá? E estabeleceu uma equaçãozinha para fazer essa transformação. Aí o pessoal foi fazer um experimento de fazer um feixe de elétron, incidir numa estrutura metálica cristalina, mostrou, né, que esse feixe de elétrons tinha um comportamento de onda e podia fazer o fenômeno de interferência, que é um fenômeno puramente ondulatório. Então, as partículas também estão associadas a elas ondas. Então, na verdade, a gente tem um fenômeno duplo, né? Uma partícula não é uma partícula e é uma onda. Dependendo do experimento que você faz, você vê o lado ondulatório. Se você faz um outro tipo de fenômeno, você vê o lado partícula. Tá certo? Então, tanto o elétron, próton, nêutron, livres, que se comportam como partícula, o próprio átomo se comporta como uma partícula, ele também tem um comportamento ondulatório. Certo? Então, esse fenômeno de partícula-onda é um negócio difícil da gente entender na mecânica quântica, na física quântica, mas é um fenômeno observado em laboratório. A gente não entende muito claramente isso, mas a gente explica isso, teoriza isso, mostra as equações que reproduzem esses efeitos, e a gente pode projetar as experiências laboratoriais para ver o lado partícula ou o lado onda de qualquer um desses objetos. Então, a ideia partícula-onda é uma ideia da física quântica, da física moderna, né, da física que explica os fenômenos pequenos, né, do mundo infinitamente pequeno. Tá ok? Então, esses saltos quânticos que os elétrons podem dar dentro da estrutura do átomo é que explica, não é, todos os fenômenos das raias, dos espectros de luz que a gente observa dos átomos. Agora, veja como isso tem uma aplicação muito interessante. Se você pegar um raio, um feixe de luz que vem do Sol, e passar num espectrógrafo que decompõe a luz, você vai ver que tem várias raias luminosas que a gente identifica com o sódio, com o carbono, com o hélio, com o hidrogênio, e a gente então sabe que no Sol tem esses elementos químicos. Veja, a gente pode analisar a composição de uma estrela usando a luz dessa estrela. A gente faz uma espectroscopia da luz das estrelas e sabe quais são os elementos químicos, os elementos atômicos que constituem aquela estrela. E pela abundância dos elementos químicos mais leves e mais pesados, a gente pode saber qual é o tempo de vida da estrela. E a gente então sabe se uma estrela é mais velha ou mais nova em função do conteúdo de material que ela já gerou. Por quê? Porque uma estrela começa com átomos de hidrogênio, que são colapsados pela força gravitacional. O nosso universo é rico em hidrogênio e em hélio, que são os dois elementos químicos mais leves, que está desde a formação do universo. Então, com a força gravitacional, essas nuvens imensas, né, de átomos de hidrogênio se colapsam e forma um núcleo de uma estrela. E aí, por causa da fusão nuclear, esses hidrogênios vão fundindo uns nos outros, fazendo átomos mais pesados. E aí vai fazendo os elementos químicos. E é claro que isso é feito passando milhões e milhões de anos, que é uma reação contínua e que caracteriza a vida de uma estrela. São alguns milhões, alguns bilhões de anos. O nosso Sol tem 5 bilhões de anos. E ele tem muito cloro, muito sódio. A luz amarelada que vem de lá, porque ele tem uma abundância relativamente grande de sódio. Por isso é que a gente vê ele bem amarelado, por causa do sódio que existe lá. Mas existem vários outros elementos químicos. Se tem o sódio, tem todos os elementos químicos abaixo, mais leves do que o sódio. E pode ir evoluindo. Então, a gente sabe que uma estrela, por exemplo, que quando começa a formar muito ferro, ela está mais ou menos chegando ao final da sua vida, porque os átomos de ferro, para fazer fusão de átomos de ferro, é muito difícil. Aí a estrela pode ficar muito quente, pode explodir. Dependendo da massa da estrela,
ou ela esfria, porque ela não consegue mais fazer fusão, ou ela, se a força gravitacional é muito intensa, porque ela tem muita matéria, ela pode desenvolver a fusão de átomos de ferro que fica tão quente que ela explode. Então, faz uma supernova. Vocês vejam que essa espectroscopia, né, e entender a física quântica que a gente desenvolveu no começo do século XX, permitiu a gente explicar a vida das estrelas. Então, esse conhecimento da ciência é um conhecimento muito bom. E o André Luiz faz aqui um resumo rápido dessas conquistas da ciência, né? Para falar, no final das contas, que chegar um resultado muito interessante foi o seguinte, de mostrar que a velocidade da luz não depende do meio, né? Se você, por exemplo, está no vácuo, a velocidade da luz é a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Claro que se ela entra na nossa atmosfera, a velocidade dela diminui um pouco, porque ela interage com os átomos da nossa atmosfera. Dentro da água, ela interage com as moléculas de água. Então, a velocidade, o fenômeno de refração tem que ver com a mudança de velocidade da luz no meio. Mas a gente mostra que a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma em qualquer direção que a luz vai. Então, isso significa que o vácuo é vazio, né? Que o espaço cósmico é praticamente vazio, ele não atrapalha. Não é? Então, aquela ideia que os cientistas tinham no século XIX, que tudo, o universo era preenchido com um éter, que era uma substância extremamente sutil, e que tudo estava mergulhado nesse éter, não é? Não correspondia à nossa visão, porque a gente não conseguia ver a luz interagindo com esse material. Mas essa é uma dúvida que a gente tem até hoje. Como é que a luz, a radiação eletromagnética, pode viajar no espaço sideral, sair, por exemplo, de uma estrela, de uma galáxia que está a 10 bilhões de anos-luz longe de nós, viajar o universo inteiro e chegar aqui no nosso olho? Como é que ela pode viajar no espaço vazio? O que significa uma radiação eletromagnética viajar no espaço vazio? Isso não é muito fácil de compreender. Nós não sabemos dar essa resposta. A ciência não sabe dar essa resposta. Quando a gente pensava que tinha um éter, a gente dizia, né, que elas propagam nesse meio sutil que era o éter. Quando a gente mostrou que o éter deveria, para ter essa propagação, devia ter determinadas propriedades, e a gente verificou que ela não tem, porque a luz em qualquer direção tem a mesma coisa, viaja do mesmo jeito. Se a Terra, por exemplo, tivesse imersa nesse éter, no seu movimento ela devia arrastar esse éter. E a gente verifica que isso não acontece, porque se arrastar o éter, a velocidade da luz vai mudar nesse éter arrastado. Então, a gente mostrou, né, claramente, com medidas da velocidade da luz, que não existe o éter. E aí, com o desenvolvimento da teoria de campo, né, o Einstein propôs que, na verdade, não é, a gente existe um campo de ação. Quando você põe uma carga num determinado espaço, essa carga gera um campo elétrico que modifica as propriedades do espaço. Então, ele diz que tem um campo elétrico gerado por aquela carga nesse espaço inteiro, certo? Essa ideia de campo é uma ideia de onde as propriedades do espaço mudou porque tem carga, tem massa, ou tem objetos materiais. Então, a ideia de campo é uma ideia nova que surgiu no século XX, né? E a ciência adota essa ideia. Então, para os cientistas, o universo está dentro de um campo imenso de ação de tudo quanto é coisa, né? Então, o André Luiz aqui aproveita nesse livro para falando do campo de Einstein, ele diz assim, ó, conhecemos a gama das ondas, sabendo que a luz se desloca em feixes corpusculares que denominamos fótons. Não ignoramos que o átomo é um remoinho de forças positivas e negativas das cargas elétricas, cujos potenciais variam com o número de elétrons ou de partículas de força em torno do núcleo. Informamos-nos de que a energia
ao condensar, surge como massa para transformar-se depois em energia, porque esse é o outro fenômeno que a gente descobriu, né, do fenômeno da interação dos átomos, né, que a gente pode transformar matéria em energia e energia em matéria, que é a famosa equação, né, proposta por Einstein, é a energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que ela está dizendo? Que a energia, né, pode vir da decomposição da massa que transforma em radiação com a velocidade da luz. Então, uma quantidade de massa produz uma quantidade de energia determinada, que é exatamente o valor da massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa fórmula diz, equaciona a transformação de energia em massa e massa em energia, ok? Quando a gente pega, por exemplo, um elétron que tem uma massa m determinada, ele tem uma massa pequenininha, mas tem. Se você pegar, multiplicar essa massa pela velocidade da luz, a gente pode dizer que aquela partícula eletrônica é a energia coagulada naquela massa. Essa é uma ideia que a gente faz para dizer que energia e massa são correlacionados pela velocidade da luz ao quadrado. Então, a gente pode olhar o universo como energia ou como massa, né? Mas existe energia pura, que é o caso da radiação eletromagnética, tá certo? Os fótons são energia pura, eles não carregam massa gravitacional, eles não têm um efeito gravitacional sobre a luz. Na verdade, a gente mostra que, hoje, com a teoria da relatividade de Einstein, que as massas deformam o espaço e a luz, como viaja no espaço, viaja nesse espaço curvo, nesse espaço deformado pelas matérias, pelas estrelas, pelas galáxias, assim por diante. Então, a gente tem não um conceito de que a luz tem massa, porque a luz não tem massa. A luz só tem energia. A energia da radiação eletromagnética é uma constante chamada constante de Planck, vezes a frequência da radiação. Então, o ultravioleta é mais energético que o vermelho, que o infravermelho, etc. Ok? Quanto mais alta a frequência, mais energético é o fóton. Então, um fóton azul é muito mais energético que um fóton vermelho. Tá certo? O fóton amarelo é mais energético que o fóton vermelho. O fóton verde é mais energético que o fóton amarelo. Tem uma escala por causa da frequência. E a radiação gama, o fóton da radiação gama é um dos fótons mais energéticos que a gente conhece. Tá, ok? E a radiação gama não é produzida pelas oscilações dos elétrons, mas pelas oscilações das cargas nucleares dentro do núcleo, que é muito, muito menor e oscila com a velocidade muito mais rápida. Por isso, a frequência da radiação gama é muito alta. Então, o André Luiz, aproveita, né, dizendo, né, falando aqui sobre esse. Até agora, né, ele continua, temos nomeado esse terreno indefinível como sendo o éter. Contudo, Einstein, quando buscou imaginar as propriedades indispensáveis para poder transmitir ondas características de bilhões de oscilações com a velocidade da luz, quer dizer, as radiações eletromagnéticas, né, que têm a velocidade de 300 mil km por segundo, não conseguiu acomodar as necessárias grandezas matemáticas numa fórmula, porquanto as qualidades dessa matéria, desse éter, não satisfazia isso. Então, deveria ser questionado a ideia do éter e chegaram à conclusão que esse éter não existe, propondo, então, abolir o conceito de éter e substituindo esse conceito pelo conceito de campo de ação. Então, a ideia de campo é uma ideia que substitui as radiações eletromagnéticas viajam no campo da universal, né? Viaja pelo universo afora, né? Porque esse campo permite essa radiação se propagar, né? Como através de nada. Não tem nada e essa radiação, essa energia se propaga assim mesmo. Uma coisa difícil da gente entender com clareza. A gente realmente não entende isso com clareza, do ponto de vista
da visão humana. Campo, desse modo, passou a designar o espaço dominado pela influência de uma partícula de massa ou de carga ou de propriedades que ela tiver. Para guardarmos uma ideia do princípio estabelecido, imaginamos uma chama, uma lâmpada, por exemplo, uma chama de uma vela. A zona por ela iluminada é o campo peculiar da chama, tá certo? Quer dizer, a nossa luz que a gente acende vai até uma certa distância. A gente diz que essa distância que ela é percebida é o campo de ação dessa luz. Tá ok? A intensidade dessa influência vai diminuindo com a distância da sua fonte e diminui com o quadrado, o inverso do quadrado da distância. Isso é uma lei da natureza, tá ok? Ele nomeia isso aqui. Então, a proposição do Einstein, no entanto, não resolve o problema, porque a indagação quanto à matéria de base para o campo continua desafiando o raciocínio, motivo pelo qual, aí agora ele vai dar a opinião dele, escrevendo da esfera extrafísica, isto é, do mundo espiritual, na tentativa de analisar mais cuidadosamente o fenômeno de transmissão mediúnica, né, porque ele vai precisar disso, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico, ou hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. Então, ele usa a ideia espírita, a ideia espiritual trazida dos espíritos para nós, através do livro dos espíritos, que Deus cria a matéria elementar, o fluido universal, e esse fluido universal é que faria o papel do éter, né? Que enche o universo, e tudo que se propaga no universo se propaga porque o universo tem fluido cósmico. Só que esse fluido cósmico, ele não é perceptível por qualquer uma das propriedades materiais, dos fenômenos materiais que a gente estuda com a nossa ciência. Então, o fluido universal, por enquanto, não é conhecido da ciência. A ciência não admite a existência de um fluido universal. Mas a doutrina espírita nos ensina que Deus cria esse elemento, essa matéria elementar, esse princípio material que enche o universo inteiro, e esse fluido é que dá conta de explicar o fenômeno de propagação de energia pelo universo afora. Então, ele vai usar esse conceito, que depois ele vai falar em ondas mentais, e as ondas mentais se propagam através do fluido universal, do fluido cósmico. Por isso é que ele está introduzindo esse conceito aqui. Então, ele escreve esse capítulo todo para chegar no final e dizer isso. Quer dizer, analisando as nossas conquistas científicas, quando a gente esbarra nas propriedades do espaço vazio, a gente não sabe explicar os fenômenos, e aí ele introduz o conceito de fluido cósmico. Tá ok? Então, essa é a ideia desse capítulo. É usar o raciocínio da ciência para chegar e dar uma informação adicional espiritual, que é de que tudo, o universo inteiro está mergulhado no hálito divino, que é o fluido cósmico universal. Muito bem, essa é a ideia desse capítulo, por isso a gente está comentando ele aqui com vocês, para transferir, mostrar essa ideia de que o André Luiz faz esse esforço de pegar o conhecimento científico, levar até onde tem uma dificuldade de entendimento e introduzir um conceito espiritual. Ok? Vamos conversar. Complexo. É muita coisa, muita informação, né? Para a gente entender, muita informação. Temos aqui algumas perguntas aqui, olha. A Cristiane, vou começar, deixa eu vir aqui no comecinho, A Lúcia, ela pergunta assim: são geradas pelo cérebro? Deve ser as cores que ela estava perguntando, porque nesse momento nós estávamos nas cores. Tá certo. Então, veja bem, as cores é uma interpretação do princípio espiritual.
não é? Porque nós, quando recebemos uma radiação de uma dada frequência, o nosso olho é um detetor. Como é que ele é detetor? As células da retina, células retinais, nas membranas das células retinais, tem umas moléculas especiais que absorvem diferentes frequências, diferente comprimento de onda, e modificam a estrutura. Quando elas modificam a estrutura, é como se ela fosse uma chave torta e se endireitasse. E essa chave cabe numa enzima que reconhece essa molécula, né? A enzima é uma molécula maior, que tem uma espécie de fechadura. Tá certo? Essa molécula, então, entra ali como se fosse uma fechadura e muda as propriedades da membrana celular para passar íons. E aí gera uma corrente elétrica nos nervos, nos axônios dos nervos, e leva essa informação até o cérebro. E é o cérebro, com a consciência, que identifica aquela vibração como azul, ou como vermelha, ou como amarela. Então, a interpretação é do espírito, é da consciência. A consciência é o espírito. Então, cores é uma percepção espiritual. Apesar de precisar de um condutor material, que é o nosso olho, o sistema nervoso, o nervo óptico, e vai até uma estrutura cerebral nossa, porque isso é conduzido até o nosso sistema nervoso central, a interpretação daquele fenômeno como uma cor é da consciência. E é igual para todos. Nós é que interpretamos as cores, nós é que interpretamos os sons, porque os sons também são assim, através do ouvido. Vai impressionar um nervo acústico, vai levar essa informação para a nossa estrutura cerebral central, e nós vamos interpretar como som grave, agudo, médio, tá certo? Então, quem interpreta é o espírito. Quem percebe, afinal de contas, é o ser espiritual que nós somos. Interessante, né? Olha, a Lúcia, que ela continua dentro do cérebro, existe isso. Deve ser a mesma pergunta de antes, sequência, né? É o que você Não é acabou de dentro do responder. cérebro que existe, porque o cérebro material, ele não interpreta, ele é uma máquina. Quem interpreta é a consciência. E a consciência é o ser espiritual. Os materialistas dizem que é a consciência que interpreta. Nós que somos espíritas sabemos que a consciência é a realidade espiritual, é o ser espiritual que tem consciência. E ele está usando o cérebro como máquina de informação. Do mesmo jeito que eu uso o computador e pergunto a IA. Eu faço uma pergunta para a IA, não é? Porque a memória, né, que está armazenada em algum data center no mundo, que a gente chama de nuvem. A nuvem é um data center que está em algum lugar, armazenando essas informações. Tá certo? Então, quando você pergunta alguma coisa, tem um programa inteligente que vai lá na nuvem, né, lá no data center, e pega todas as coisas correlacionadas com aquilo e te traz uma informação. Ok? Então, veja que é um instrumento. Mas quem interpreta esse instrumento é quem está fazendo a pergunta e recebe a resposta. Porque a resposta pode vir errada ou pode vir certa. Tá ok? Então, a IA não tem inteligência. A IA faz um jogo, né, de coisas lógicas correlacionadas e traz uma informação para a gente. Por exemplo, você faz a pergunta, qual é a diferença entre o vermelho e o amarelo para a IA? Ela vai trazer um monte de informações dessas que eu falei para você, vai falar sobre a frequência e tal, porque isso já está armazenado naquele, né, e tem um programa inteligente que junta essas coisas para trazer como informação. Tem frases prontas, tem respostas prontas, tá ok? A IA não é inteligente, ela é um banco de informação. A inteligência é nossa, nós é que temos que saber perguntar e saber interpretar a resposta. Uhum. E muitas Então, vezes vem. não é o cérebro que faz essa coisa, quem faz essa coisa é o espírito. O espírito que interpreta som, imagem, gosto, temperatura,
Isso é percepção do espírito. A interpretação perceptiva do ser espiritual. Se você pegar um corpo que acabou de morrer e pôr uma chapa quente no dedo dele, você vai queimar o dedo dele, mas ele não vai sentir nada, porque o espírito não está ali mais. Perfeito. Explicação perfeita. Olha, aqui a Cristiane, professor, boa noite. Quando nós ver uma estrela chamada cadente, o que significa? É que você estava falando das estrelas. A estrela cadente não é estrela. É porque, como ela parece uma luzinha semelhante à estrela que entra na atmosfera, ele é um pedaço de pedra, uma rocha, um meteoro, um meteorito pequeno, que quando entra na atmosfera, do mesmo jeito que o nosso foguete, quando vai entrar de volta na nossa atmosfera, o atrito com o ar faz ela ficar incandescente, ela fica luminosa. Às vezes esquenta tanto que ela explode no ar. Se for um meteoro grande, geralmente ele explode antes de cair na Terra. Tá certo? Porque esquenta muito no meio do caminho. Então, a estrela cadente é um pedacinho de pedra que entrou na nossa atmosfera. Só isso. A Lúcia, ela pergunta assim: o Sol está exprimido pelo espaço? Na verdade, é o contrário. O Sol, como ele é um corpo, né, que tem muita matéria concentrada nele, a massa do Sol é 100 vezes maior que a massa de todos os planetas somados. Se você pegar a massa de Terra, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, somar tudo, não é? Não chega a 1%, da ordem de 1% da massa do Sol. Então, o Sol tem muita matéria. Então, a matéria deforma o espaço. Então, o espaço em torno do Sol é curvo. Quando uma luz, né, vai na direção rasante ao Sol, ele faz uma curva em volta do Sol. Ele não bate, ele só entra no Sol se ele estiver na direção direta, senão ele desvia. Né? Uma luz que passa, imagina uma estrela que está atrás do Sol. A estrela atrás do Sol joga o feixe de luz para todas as direções. Todas as luzes que estão passando, tangenciando o Sol, porque estou supondo que a estrela está atrás do Sol, tangenciando o Sol, desviam e pode formar no meu olho. E eu, apesar do Sol estar na frente, eu posso vê-la. Isso acontece quando a gente tem eclipse do Sol, os astrônomos observam estrelas que estão atrás do Sol. Porque o espaço deforma e os raios como se fosse passado numa lente. A gente chama isso de lente gravitacional, porque o espaço fica curvo. Um buraco negro que é muito, muito, muito mais massivo, tem muito, muito mais massa do que o Sol. Às vezes tem Sol de 1.000, 10.000, 1.000.000 de sóis, equivalente à massa do Sol. Ele é muito massivo, ele deforma o espaço, a ponto que qualquer coisa que chegar perto dele, o espaço é tão curvo que ele captura, leva para dentro. É uma força gravitacional muito grande. Então, o espaço curva aonde tem matéria. Senão, ele é plano. É como se o espaço fosse um tecido. Você imagina que você estica um tecido assim. Aí você pega uma bola de chumbo e põe no meio dele, ele deforma, né? É exatamente isso, essa visão que a gente tem. O espaço curva onde tem planetas, estrelas, sóis, né, galáxias. O espaço é curvo, o espaço não é um espaço plano. Só espaço plano quando não tem matéria nenhuma. O Taciro, e o pensamento possui peso energético no mundo espiritual? Existe o quê? O pensamento, ele possui peso energético no mundo espiritual? Peso é uma coisa que a gente dá para a ação da força gravitacional. E a força gravitacional age onde tem massa, tem matéria. Então, a gente usa essas palavras indevidamente no mundo espiritual.
que a gente pode dizer, porque a palavra energia é mais abstrata do que peso, tá certo? Porque massa parece que não é abstrato. Eu peguei essa massa na minha mão, ó, né? Eu peguei, eu sinto que é uma massa, né? Mas eu não pego energia. Então, energia é um conceito mais abstrato, certo? Então, o que a gente pode dizer, assim, que nós, quando pensamos, emitimos uma onda mental, né, que carrega energia mental criativa pelo nosso pensamento. Eu penso numa flor, se você percebe o meu pensamento, você vai ver uma flor. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Existe relação entre luz espiritual e consciência? A gente não sabe o que é luz espiritual. Ela não é a luz material, não é radiação eletromagnética. Para o meu gasto, eu vou usar a minha ignorância, mas o meu conhecimento também. Como eu sei que a luz material é produzida pelas oscilações de cargas elétricas, eu vou dizer que, né, a luz espiritual é uma oscilação do fluido cósmico. Então, se eu gero a oscilação do fluido cósmico, eu fico irradiando luz espiritual. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O que André Luiz quis dizer ao relacionar fótons com fluido cósmico universal? Ele não relaciona, ele diz que o fóton é a partícula energética que carrega a radiação eletromagnética, tá certo? Que carrega uma frequência de oscilação de campo elétrico e campo magnético. São conceitos abstratos. Mas é uma energia que se propaga, porque sai de uma estrela e chega no nosso olho. A gente mede, deteta, tem detetor de luz. Ok? Então, veja, não é? Essa luz que a gente deteta, não é? Ela se propaga no espaço vazio. O André Luiz está dizendo para nós que não existe espaço vazio, existe espaço cheio de fluido cósmico. Certo. Eu acho que já foi respondida todas as perguntas. Até eu vi que tem uma pergunta aqui sobre dobra do espaço. Vamos entender o que é dobra do espaço. Vocês ouvem Dobra falar do sobre espaço, isso, deixa eu mas não faz achar a menor aqui. ideia do que é isso, né? Então, veja, na teoria da relatividade geral, Ah, tem mesmo aqui, ó. é A a dobra do pergunta espaço. do Luciano Padilha, Isso, né? Veja tem. bem, Luciano, o que a gente chama de dobra do espaço? Quando você tem um corpo como uma estrela muito massiva, que tem muita matéria, ela deforma o espaço. A pergunta é: será que você não pode ter um corpo que deforma tanto que dobra o espaço? Isso é teórico, é especulativo. A gente não conhece dobra no espaço. Mas a gente pode imaginar, certo? Imaginar, a gente é livre de imaginar o que a gente quiser. A gente imagina um cavalo, tá certo? Com um corpo de homem, é o centauro. A gente pode imaginar o que a gente quiser. Isso não significa que o que a gente está imaginando é verdadeiro. Tá ok? Então, nunca foi detectado dobra do espaço. Mas a teoria gravitacional, né, a teoria da relatividade geral, que inclui a gravitação na teoria, mostra que em torno de onde tem matéria, você tem uma deformação do espaço. A pergunta é: se você tiver um buraco negro tão forte, ele pode dobrar o espaço? A gente não sabe. Então, se você tiver uma dobra do espaço, você pode imaginar que você pode, porque tem uma dobra do espaço, você pode sair de uma posição e chegar no outro por um caminho mais curto, criar um atalho. Esse atalho seria um buraco de minhoca, né? Que entre aspas, você cria um caminho, né, para sair de um ponto e chegar no outro, porque você fez uma dobra.
Imagina, por exemplo, tá certo que eu tenho um livro aqui aberto. Meu livro está aqui aberto, tá ok? Eu quero medir a distância daqui para cá, ok? Essa distância é grande. Se eu pudesse dobrar o livro, essa distância daqui para cá agora, se eu puder atravessar, é pertinho. Tá certo? Então, essa é a ideia imaginativa da dobra do universo, mas é imaginativa, ela não é realidade, né? Do mesmo jeito que a gente fala de pluriuniversos, né? Pluriverso é também especulação científica, ela não é detetada. Se existem outros universos e a gente não se comunica com eles, é como se não existisse para nós, por enquanto. Certo? Então, você pode imaginar que, além do nosso universo observar, pode ter milhões de universos por aí, porque a gente não pode pôr limite no espaço. Mas se existe ou não, a gente só sabe se a gente se comunicar com eles. Então, a gente pode imaginar o que a gente quiser. Verdade. E o Tem muita pensamento. especulação na ciência que as pessoas pensam como verdade. Buraco de minhoca, tá certo? Dobra do universo, tudo isso é teoria que pode ser que exista, mas a gente nunca detetou nada disso. Isso Nada. não é realidade para nós por enquanto. É fantasia, é especulação. Olha, muito bom, porque a gente vê mesmo isso daí, né? Essas informações. E às vezes, muitas vezes até acreditava. É, Olha, e a gente fica pondo mágica na, no, é, na ciência, achando que a ciência já resolveu tudo. Resolveu nada, está cheio de buracos de informações. olha, e a Lúcia ela fala assim: um espelho ao quadrado cilíndrico. Não entendi o que ela quer dizer com isso. Nada a A ver, gente né? tem, quando você Hum. pega uma superfície de vidro e espelha ela, se ela for plana, a gente vê a nossa imagem bonitinha. Mas se ela for cilíndrica, ela deforma a nossa imagem. Isso a gente pode dizer, mas eu não sei o que é um espelho ao quadrado cilíndrico, eu nunca vi falar isso. Isso para mim não tem sentido. O que é um espelho ao quadrado? A gente Não tem. eleva ao quadrado uma grandeza matemática. 2 ao quadrado dá 4. 100 ao quadrado dá 10.000. Mas espelho ao quadrado? Nunca vi falar isso. Não consigo entender o que ele está querendo dizer. Tem mais uma aqui, olha. O multiverso é uma teoria? É uma especulação teórica. Olha, vou pôr a pergunta da Sandra aqui, né? Professor, esse assunto, como vai nos proporcionar a compreensão do quê? Para ela foi bem complexo. Pois é, o que o André Luiz quer dizer nesse livro é que ele está colocando várias informações da ciência e ele vai usar a linguagem disso para explicar fenômenos espirituais. Eu vou dar um exemplo que vai ficar claro para ela. Sandra, você leu Nosso Lar, certo? Aí você foi, junto com o André Luiz, na descrição do livro Nosso Lar, visitar o Parque das Águas. Você acha que em Nosso Lar tem água? Você interpretou isso ao pé da letra? Não pode existir água no nosso lar. Nosso lar é uma cidade espiritual. Ela não é feita de matéria atômica, portanto, não tem H2O. Então, o que ele está dizendo, né, o que ele quer dizer usando a nossa linguagem, é que em nosso lar tem uma região do nosso lar que ele denominou Parque das Águas, que tem um centro energético com fluido cósmico modificado pelas mentes espirituais que engendraram, que construíram o nosso lar, que é uma fonte energética que abastece a cidade
de nosso lar, a cidade espiritual de nosso lar. Porque espírito também usa energia. Tá certo? E aquilo é uma espécie de fluido cósmico modificado que alimenta as necessidades energéticas da cidade. Mas não é um rio de água, não tem H2O. É parque das águas, é o parque do fluido cósmico modificado energeticamente para abastecer a cidade de nosso lar, do ponto de vista espiritual. Os caldinhos que eles tomam lá não é caldinho de água, porque eles não tomam água, o corpo espiritual não precisa da matéria física. Ele precisa de recursos energéticos do mundo espiritual, que é fluido cósmico modificado. Então, André Luiz está usando uma linguagem humana para descrever o mundo espiritual. Ele não pode tomar o pé da letra. Tá certo? Senão fica confuso. É como se Deus tivesse feito dois mundos material, que um é igual ao outro. Para quê? Deus não é burro para perder tempo de fazer dois mundos igual. Tem que ser diferente. O mundo espiritual é diferente do mundo material. Mas ele é análogo. Analogia é parecido, não é igualdade. Dois gêmeos são parecidos, mas não são iguais. Nossa, e o pensamento da gente vai longe, né? Deve ser lá no mundo espiritual para a gente, para os espíritos criar todo aquele nosso lar. Você já pensou os fluidos, a energia da criação deles, né? Que coisa grande, né? Que São coisa energias espirituais que a gente não conhece. não conhece. São deve ser difícil criar aquilo, né? E manter, né? Porque você Olha manter para bem, receber é, os espíritos desencarnados, então deve ser uma Cleide, equipe. quando a gente estuda o livro dos Espíritos, Kardec às vezes faz uma pergunta assim: é dado ao homem conhecer tal coisa assim, assim? Os Espíritos dizem não. Não, Deus não Não, permite ao homem conhecer essas coisas. Aí ele pergunta: mas um dia o ser humano vai entender isso? Vai como espírito, quando se purificar. Então, tem coisa que, como não tem. encarnado, a gente, do mundo espiritual, a gente não vai entender. A gente só vai entender como espírito. Quando eu passar do lado de lá, eu vou estudar física do mundo espiritual. Beleza, depois você vem Física do aqui fluido para cósmico. mostrar. Aí você volta aqui Aí eu para vou dizer com as continuar. palavras da matéria que É, todo mundo vai entender errado. Veja bem, vou dar outro exemplo, que eu acho que a gente precisa estar atento para isso. Quando a gente lê uma obra espírita, a gente não pode materializar a obra espírita. A gente tem que entender como espírito imortal que a gente é, porque elas são informações do mundo espiritual. Então, a gente não pode entender como se fosse um mundo material. Tá ok? Então, é importante a gente fazer isso. Então, imagine um cego de nascença. Aí alguém propõe para ele: cego, você sabe qual é a diferença entre verde claro e verde escuro? Ele nunca viu a luz. Como é que você vai explicar para um cego a é, diferença entre verde claro e verde escuro? a mesma coisa é nós. Não é? Eu vou propor Uhum. uma solução. A solução é a seguinte: cego, qual é o seu sentido mais agudo? Ele, o tato. Mas tá bom, pega nesse pedacinho de metal. Ele pegou, que temperatura que tá? Ah, tá morninho. Pega nesse outro. Ah, tá morninho, mas tá menos morno que o primeiro. A diferença de verde claro e verde escuro é essa. Ele vai fazer uma ideia, mas não vai entender. Então a gente Não. faz uma ideia do mundo espiritual, Uhum. mas só vai entender quando estiver do lado de lá. Quando estiver lá. Tem a Isabel. O que a ciência já consegue confirmar? De quê? A De quê? ciência tem como objetivo estudar os fenômenos que impressionam os nossos sentidos e as nossas capacidades
tecnológica e de desenvolver sensores, que são todos materiais. Então, o paradigma da ciência é o mundo material, não é o mundo espiritual. O paradigma do mundo espiritual é a doutrina espírita. Está lá na Gênese. A ciência não trata do elemento espiritual, portanto, ela não explica os fatos do mundo espiritual. Mas a ciência explica as coisas materiais. Então, cabe à doutrina espírita, junto com a ciência, entender os dois lados. Aqui, ela fez a pergunta melhor aqui, ó. O que a ciência já consegue comprovar da doutrina espírita, como, por exemplo, a comunicação com o espírito ou a reencarnação? Isso, muitos cientistas. Aí agora vem uma diferença entre ciência e cientista. A ciência é a ideia comum discutida entre os cientistas em congressos, onde todo mundo, verificando um fenômeno, que todo mundo já tem medidas claras dele, concorda com ele, então aquilo vira um conhecimento da ciência. Por exemplo, a refração da luz é de domínio comum de todos os cientistas, portanto, faz parte da ciência. O ser humano desenvolveu conhecimentos que faz parte da compreensão da humanidade. Mas tem cientista, por exemplo, tem cientista que especula sobre o pluriverso. Tem cientista que faz especulação sobre partículas que podem viajar com velocidade superior à da luz. Pode. A gente até faz uma teoria bonita de partículas que podem viajar com velocidade superior à da luz, mas elas têm que ter massa imaginária, que a gente não sabe o que é. Nunca mediu massa imaginária. Então, é uma teoria. Ela é bonita, fechadinha, mas ela não expressa a realidade observável. Então, tem muitos cientistas estudando a reencarnação. E esses cientistas que estudam a reencarnação já não têm dúvida da reencarnação. Mas quando eles vão no congresso, os outros não acreditam nele, acham que ele está interpretando errado. Pode ter outras interpretações. Então, não faz parte da ciência. Tá certo? Então, essa é a diferença entre ciência e cientista. Então, tem muitos cientistas que aceitam e entendem o fenômeno reencarnatório, mas ele não é lugar comum na ciência, portanto, ele não é conhecimento científico. Entendi. Vai ser ainda, mas ainda não é. Hoje, a neurociência está fazendo especulações se a consciência nossa está no cérebro ou fora do cérebro. Tá certo? E já tem evidências de que a consciência está fora do cérebro. Mas aonde? Então, tem cientista que acredita que está no espírito, mas tem cientista que não sabe ainda explicar. Não está no cérebro, mas a gente não sabe onde está. Então, fica ainda o problema sem resolver. É a mesma coisa. O espaço vazio, os espíritos dizem, não existe espaço vazio. Nós sabemos que existe espaço vazio de matéria que nós conhecemos. Mas não pode dizer que está vazio, porque pode existir matéria num estado tão sutil que a gente não conhece. E é o fluido cósmico que os espíritos dizem para nós. Então, não há concordância da ciência com a doutrina espírita ainda. Mas à medida que o homem vai evoluindo e adquirindo conhecimento espiritual, ele vai perceber que existe muito mais coisa do que os sentidos permitem a gente saber. Nós estamos aqui só massa por enquanto, né? Massa pesada. Eu quero cumprimentar a minha amiga querida Lúcia, lá dos Estados Unidos. Ela está enviando um abraço aqui para nós. A Lúcia Araújo é uma fofa, ela está sempre conosco. Sim. Um abraço, Lúcia. Acabamos. Foi muito bom, muito complexo o estudo, né? Difícil da gente entender, né? Um pouco complicado, um pouco difícil da gente entender. Eu gostaria de dizer que esse livro
a primeira parte dele, como ele fala muito das coisas da ciência, para poder depois usar numa linguagem para frente, tá certo? Como uma linguagem comparativa, não é? Então, essa primeira parte é uma parte difícil para a maioria das Sim, pessoas. Depois ele entra na parte espiritual mesmo, aí vai ficar uma delícia o livro. sim. Então, nós vamos despedindo aqui do pessoal. A nossa próxima live vai ser no terceiro domingo de junho, né? Pois é, mas qual é esse domingo? Eu acho que eu vou estar viajando. Deixa eu ver, Deixa eu ver terceiro aqui. de junho, domingo de junho. É 7, 14, 21. Eu vou estar viajando, não vou estar disponível. Eu posso estar disponível no quarto, dia 28. Mas Tudo nem bem. no segundo nem no terceiro eu vou estar disponível. A gente faz no quarto, então. Se você puder, Eu vou, senão a gente faz eu no vou fazer outro. uma viagem de 15 dias e não vou estar disponível. Ai, que bom, vai passear. Vou passear. Faz tempo que eu não Bom, passei. muito bom. Precisa, a gente precisa disso também, né? É, É importante para nosso espírito também. É passear um pouco também, né? Férias, nossas férias. Vamos fazer uma prece, então? Você faz uma prece para dar o encerramento na nossa live? Eu quero te agradecer imensamente pelo estudo, né? Agradecer a todos os nossos queridos que esteve aqui conosco, aqueles que irão ter depois, receber o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. E o Otacílio, o meu abraço, o meu carinho e o meu muito obrigado. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com esses nossos amigos, e desejo a todos que tenham muita tranquilidade, muita paz e compreendamos nós todos que o aprendizado das coisas espirituais vão nos chegando à medida que a gente vai também desenvolvendo o nosso conhecimento maior. É claro que aprender essas coisas no mundo espiritual vai nos parecer talvez mais fáceis do que enquanto a gente está no corpo físico, porque o corpo físico é um limitador do nosso entendimento das coisas espirituais. Mas vamos agradecer a Deus a oportunidade que a gente tem de ter em nossas mãos essas instruções que vêm do mundo espiritual para nós através de médiuns seguros que vão nos ajudando, adiantando para nós informações que a gente vai encontrar do outro lado da vida. É como se a gente fosse fazer uma viagem para o Alasca e estivesse estudando algumas coisas da vida do Alasca, como é que a gente deve se comportar lá, como é que é o frio, como é que são os costumes naquela região, para que a gente possa, ao chegar lá, não estranhar muito, porque a gente só vai aprender direito quando a gente fizer a viagem. Então, é natural que a gente tenha as dificuldades de aprendizado das coisas espirituais mais complexas, porque nós ainda temos nosso entendimento do mundo espiritual muito pequeno. A doutrina espírita tem só vai fazer 170 anos conosco, ela é uma doutrina nova. E nós ainda temos muitas dificuldades de compreender as leis espirituais que nos regulam. Que possamos pedir a Jesus, ao nosso Mestre querido, aos Espíritos bondosos que nos amparam, que nos ajudam, que nos ensine, nos amplie os nossos conhecimentos enquanto estivermos dormindo, porque enquanto dormimos como espíritos, podemos apreciar a realidade espiritual um pouco diferente daquela que a gente aprecia no corpo físico. E podemos ir aproveitando a nossa encarnação nos intervalos do sono para irmos desenvolvendo o nosso conhecimento do mundo espiritual também. Estudamos do lado de cá, nos preparamos com as ideias novas e experienciamos isso durante o sono físico e vamos consolidando em nós o conhecimento espiritual. Todos nós contamos com a ajuda de espíritos bondosos
que se nós tivermos o nosso comportamento digno enquanto encarnados, procurando o bem comum, procurando desenvolver em nós a paciência, a tolerância, o entendimento, a compreensão, o sentimento de solidariedade, o perdão das ofensas, o esforço de não magoarmos ninguém, isso vai nos auxiliando a nos aproximarmos cada vez mais dos espíritos superiores e vai nos ajudando a termos melhores conhecimentos. Ampara-nos, Jesus, para que nós possamos ingressar de forma definitiva na busca dos valores espirituais. Que o teu amparo se faça para nós, para todos os nossos irmãos em humanidade, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Otacílio. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.